Bem, estamos esperando aqui Humberto Louser, né? Para que ele atenda a ligação. Pode mandar bala aí, pode ligar o Rodrigo Dreyer. Beleza. Estamos na linha que tenho o prazer de receber aqui na Rádio Brasil. Grande cara, grande treinador, grande figura humana. Humberto Louser, como é que você está, Humberto? Bom dia, meu amigo, boa tarde, né, a todos, né, na verdade, a todos que estão participando do programa aí contigo, aqueles que estão nos ouvindo. Primeiro agradecer, né, essa recepção, as palavras, é bom ter amigos, né, mas feliz aí poder falar com vocês, falar do Guarani, falar da temporada 2024, as perspectivas aí, então estamos aqui abertos aí para a gente trocar essa ideia, falar de futebol, que é algo que nos move aí, que nos apaixona cada dia mais. Antes de tudo, queria agradecer ao Gabriel Ferrari, que é o assessor pessoal do Humberto Louser, e principalmente ao Luciano Vaz. Não conheço o Luciano pessoalmente, mas tenho certeza que deve ser um cara muito bacana, muito legal, que está proporcionando essa entrevista. Quem está aqui comigo é Camila Godoy, Henrique Alves, Carlos Grigolon e Viana Júnior. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, Humberto, é a seguinte, o Guarani caiu de produção na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. É inegável, o aproveitamento foi muito ruim nas 9 rodadas decisivas. Até que ponto o desgaste físico do time titular, ou seja, o excesso de jogos na temporada, você acha até que ponto esse fator interferiu para essa queda de produção? Vamos lá, em outra oportunidade, Elias, eu até comentei, foi me perguntado o motivo, né? Claro que foi decepcionante para todos nós, para o torcedor também, um combo, né? Naquela oportunidade eu falei, né? Um combo de situações, né? Que acabaram atreladas àquele mau desempenho e o péssimos resultados, né? Então, os péssimos resultados. Então, não tem como atribuir somente, foi a parte física dos atletas titulares que tiveram que jogar mais tempo. Mas a questão da reposição, a nossa, né, já até comentamos em outras oportunidades também, a própria diretoria também, no caso lá era o Lucas que estava à frente como executivo, o próprio Ricardo também, a questão financeira, como o mercado inflacionou. A gente tentou alguns atletas, mas a gente acabou perdendo para outros concorrentes, né? Pela questão de salários, como que seria essa transação. Então, nós tivemos dificuldade. Todo mundo sabe, foi colocado pelo Ricardo, que hoje é o CEO, lá atrás já foi o presidente. Você convive aqui no Guarani, eu já trabalhei em Guarani, peguei Guarani em outras oportunidades, de salário atrasado, de estrutura, não tinha GPS, academia precária, em outras questões também que não tinha, que hoje começou a ter. Lógico que o Guarani ainda precisa melhorar nessa questão estrutural, então o clube tem esse conhecimento. A questão financeira também, o clube vinha de muitas dívidas, então foram pagas várias, então deu uma oxigenada, ainda tem coisas a ser paga. Então, hoje o Guarani tem credibilidade no mercado, quando você vai contratar um atleta, ele vem porque ele sabe que ele vai receber. Claro que a gente acaba nesse momento, né, perdendo para outros clubes em questão de valores, mas aquilo que é acordado, o clube tem essa responsabilidade de tá cumprindo. Então são etapas que estão sendo construídas, ganha, e é claro que aquele momento ali também, se tivesse, como você frisou, mais atletas ali para poder refrescar esses atletas que acabaram tendo um desgaste maior, a gente sofreu com o Derek, com tendinite, tudo no mesmo período, né? Bruninho com fascite plantar, Bruno José, Demaócio, Mike Panturrira, e os caras indo jogar no sacrifício, outros atletas também, Regis, o Lucão, o Alan, muitos atletas ali jogando no sacrifício, e é claro que tivemos dificuldades. Então
atribuir somente uma situação, eu acho que não seria justo da minha parte. É um combo de circunstâncias aí que acabou levando a esse insucesso. O que nós temos que fazer? Tirar lições, tirar aprendizado e voltar mais forte. E não errar em tudo aquilo que a gente entende que foi, errar, que acabou não dando certo. Então, tenho certeza que essas questões nos fortaleceram, claro que de forma dolorosa, não foi fácil você digerir, e agora você tem que cicatrizar a ferida e voltar mais forte para que você possa ter resultados melhores que tivemos na temporada 23. Olha, eu vou passar aqui, já vou girar, só vou pedir para Camila, para o Henrique, para o Carlos Grigolon, para o Viana Júnior, vamos fazer perguntas sintéticas para aproveitarmos bem o entrevistado. Camila Godoy, a sua pergunta. Boa tarde, Humberto, tudo bem? Prazer em falar com você. Prazer é todo meu, Camila. Humberto, então vamos lá. A gente sabe aí, né, que no ano passado você chegou aí, o campeonato já estava acontecendo e nesse ano você tá desde o início, desde a pré-temporada, montagem de elenco e tudo mais. Você acha que esse planejamento prévio pode aumentar a pressão por resultados em cima do seu trabalho? Olha, Camila, a pressão, desde o primeiro momento que você pisa, independente se você chega no meio da temporada ou no início da temporada, por se tratar de futebol, a exposição que ainda mais o cargo de treinador, onde você é julgado quarta e domingo, isso aí a gente já carrega no uniforme. Então, eu sou bem tranquilo quanto a isso, em relação à pressão. É algo que não me preocupa, eu tiro o eu procuro me ocupar naquilo que cabe a mim, aquilo que eu consigo controlar, que são os treinamentos, são as gestões de vestiário, são as coisas que eu consigo controlar. O externo eu não tenho como controlar, então eu gasto a minha energia justamente nisso, procurando evoluir, melhorar atletas, melhorar performance de equipe coletiva, equipe individual de atleta. Então eu procuro focar justamente nisso. No externo eu não controlo, então se eu gastar energia com isso, eu vou acabar perdendo um pouco de força naquilo que compete a mim, aquilo que é a minha atribuição, aquilo que eu tenho responsabilidade, que é o campo, né? Então a gente procura cada dia se preparar melhor para ofertar condições melhores para os atletas, para que a gente consiga potencializar o individual de cada um, melhorar a característica de cada atleta dentro das suas funções. E isso, graças a Deus, a gente tem conseguido em todos os lugares que a gente passou. Infelizmente, é claro que você só vê o produto final, o resultado final. Se você analisar o resultado final do Guarani não conseguiu subir, você pode trazer como um insucesso, mas tudo aquilo que nós construímos, quando a gente chega no Guarani, o que nós conseguimos evoluir individualmente atleta, coletivamente atletas, atletas esses, alguns que estariam saindo do clube, sendo demitidos, isso aí oneraria ainda mais o clube. A gente conseguiu resgatar, conseguimos fazer com que esses atletas performassem, esses mesmos atletas sendo assediados por clubes de fora do país, de Série A, o clube lutando para poder ficar, para poder também deixar um elenco bom. Então, muitas coisas boas a gente fez, a gente tem feito. Então, é isso que eu procuro canalizar minhas energias, porque essa é a minha missão como treinador, né? Até digo isso aos atletas, que é melhorá-los individualmente, procurar facilitar o jogo para eles, e, se possível, também ajudar no aspecto social, porque eu não consigo dissocializar a questão do homem, do atleta. Primeiro eu vejo o homem, depois o atleta, para que a gente consiga, assim, essa evolução. Então, a gente tem conseguido isso, não somente aqui no Guarani, mas em outros clubes também, trazendo receita para os clubes em questão de Copa do Brasil, avanço de fase, promoção de atletas oriundos da base para a equipe profissional, depois tendo resultados financeiros de vendas, levando clubes aí a algumas marcas também, e a gente conseguiu evoluir também aqui dentro do Guarani, né? Ajudar muito nesse crescimento, potencializar esses atletas, aumentar os valores individuais desses atletas no mercado. Então, muitos atletas hoje são assediados tanto no mercado interno como no externo, então tenho certeza que o Guarani também irá colher frutos desses atletas que a gente conseguiu também contribuir com alguma parcela aí nesse desenvolvimento deles. Deixa eu dar um recado aqui para você, viu, Humberto? O seu assessor, acho que
o Gabriel, acho que ele comeu uma feijoada, começou a ouvir agora a entrevista. Acho que ele deu uma dormida, viu? Almoçou 11h30 e tal. Aí agora deu uma cochilada, a entrevista. Agora ele acabou ligando agora, viu, Humberto? Brincadeira, é um profissionalismo, eu vou cobrar ele. E aproveitando a questão que você fez lá, né? Você não conheceu ainda o Luciano, mas vale a pena, um baita profissional. Conheci ele lá no esporte, no momento, até os funcionários lá, né, sempre me diziam, né, nas oportunidades, que eu peguei o pior esporte de todos os tempos, né? Então tinha funcionário de 20 anos, 25, 28, e tudo aquilo que nós passamos, infelizmente não, né? Externamente a gente nunca passou isso, que também é a maneira como que eu conduzo. Eu não gosto de passar os problemas que eu convivo dentro da minha casa para fora. A gente tem que resolver os problemas ali internos. Mesmo eu sendo prejudicado, a minha imagem sendo prejudicada, internamente eu sou muito forte dentro do esporte, com o presidente, conselho, staff, todos os funcionários. Mas externamente o torcedor tem uma outra visão, mas porque eu não externei aquilo que eu convivi lá. E o Luciano foi peça fundamental ali também, trabalhando com todas essas pancadas que vinham, então era um cara que sabia filtrar muito bem. O Guarani fez uma baita contratação, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo, você vai gostar também, porque além de uma excelente pessoa, um cara muito bem capacitado para executar a função que ele exerce hoje no Guarani. Depois você fala pra ele que eu quero tomar um café com ele. De preferência, um lanchinho. Henrique Alves. Fala pra ele pagar, né? Henrique Alves, a sua pergunta. Boa tarde, Humberto. Tudo bem? Boa tarde, Henrique. Um prazer falar contigo, amigo. Prazer é todo meu. Humberto, eu analisei aqui um pouco as contratações já anunciadas pelo Guarani. E entre as 7, 6 dos jogadores têm mais de 1,80. Apenas o Reinaldo que tem 1,77. As contratações tiveram um foco na melhora da bola aérea ou é apenas uma semelhança? A gente sempre procura nas contratações buscar alguns pré-requisitos dentro da função que o atleta vai exercer, né? Dentro da posição que ele vai exercer. Exemplo, numa montagem, se você tem um lateral que é mais construtor, que vem mais pela linha por trás, que chega menos no fundo, você tenta procurar um atleta que tem essa agressividade um pouco maior. Mesma coisa na linha de defesa, na zaga, você vai tentando casar essas características para que você tenha variações para poder, dentro de um jogo contra um adversário que você vai necessitar de uma determinada característica dentro de algumas posições, você reunir isso dentro do seu elenco. E é claro que a bola parada, ela define jogos, né? Assim como ofensiva, como defensiva. Então a gente procurou também no mercado atletas com batida de bola parada boas, atletas que têm essa agressividade, que tem no seu histórico gols também em bolas paradas, seja eles zagueiros, defensores, seja meio-campistas ou atacantes. Então a gente procurou mapear também o mercado nessa situação para que você tenha uma equipe equilibrada e que você tenha dentro do seu elenco atletas que reúnem essas características também, né? A gente sabe que hoje o jogo ficou muito físico, muito tático, mas nunca vamos também perder a questão do talento, a imprevisibilidade que exige dentro do futebol. Então a gente sempre procura padronizar, mas sempre dando a liberdade para que o atleta coloque em prática aquilo que ele tem de ganho desde a sua iniciação, de criatividade, de imprevisto, de imprevisibilidade ali para o jogo. Então a gente dá essa liberdade para os atletas também, mas a gente procurou também ter esse olhar para que a gente pudesse também estar subindo a nossa estatura, para que a gente pudesse também obter êxito em relação aos nossos adversários nesse aspecto também de bolas paradas. Carlos Grigolon, a sua pergunta para Humberto Louser. Boa tarde, Humberto. Um prazer enorme falar com você. A minha colocação é a seguinte: eu aqui nesse microfone, no Campeonato Brasileiro do ano passado, logo após o derby, aquela sequência, vitória no derby por 1-0, vitória na Chapecoense e a vitória em casa por 3-0 na Tombense, eu afirmei nesse microfone que o Guarani praticava, na ocasião, o melhor futebol da Série B, e era postulante não só ao acesso, mas, na minha opinião, poderia brigar pelo título. Você disse que teve N motivos aí que levaram ao Guarani não conseguir o tão sonado objetivo
para o clube e para a sua torcida. Eu gostaria de saber de você o seguinte: eu dizia que aquele time sabia a movimentação com e sem a bola, jogava com perfeições, tinha variações táticas dentro da partida, me agradava muito, era um time muito qualificado desde a sua saída de bola. Com esse elenco que está sendo formado, você acredita que o Guarani pode repetir aquele futebol que eu confesso me encheu os olhos nesse específico período da Série B? Carlos, excelente pergunta. Não só você, né, teve esse olhar, mas conversando depois com executivos, próprios empresários, pessoas do futebol, amigos nossos que trabalham em outras equipes, todos tinham também tiveram essa leitura também, né? E essa é a nossa busca. Como eu falei para vocês que eu tenho como missão justamente melhorar o atleta. Isso já traz a melhoria de equipe, a maneira como eu gosto de ver minhas equipes jogando. Eu me coloco muito no lugar, ou na arquibancada, ou quem está assistindo, quem gosta de futebol, porque ele quer ver a tua equipe, seja torcedor ou não. O torcedor ele quer ver a tua equipe se entregando do início ao fim, pelo resultado de vitória, que tenha ideias claras de jogo, seja para atacar, seja para defender, que tenha mecanismo ali para tentar envolver o adversário. Então, essa equipe reuniu isso. A gente trabalhou muito para chegar nesse nível, para chegar nesse estágio. E é isso que a gente tem feito agora. Claro que é prematuro você fazer um comparativo de elenco para elenco, até porque a gente ainda não jogou, mas o que eu posso falar, tem me agradado muito a maneira como esses atletas têm se comportado nas sessões diárias de treinamento, a dedicação que eles têm tido. Esse é o compromisso nosso com eles e deles conosco também, comissão e staff. É sempre entregar o nosso melhor para representar muito bem essa instituição chamada Guarani, que tem uma linda história, grandes craques que foram revelados aqui, de nível nacional, nível mundial, grandes personalidades também no cargo que eu exerço, profissionais que chegaram a nível também nacional e internacional de reconhecimento. Então, esse é o nosso desafio, fazer com que a equipe jogue cada vez melhor. Eu sou um cara inquieto, eu sou um cara que sou muito detalhista. Se eu tiver 5 jogos, 5 vitórias, 15 gols feitos e nenhum tomado, eu vou sempre buscar algo a melhorar, a evoluir o atleta, porque é isso que eu procuro diariamente, que os atletas coloquem para fora sempre o seu melhor. E quando você coloca para fora o seu melhor em sessões diárias, é natural que você vai colher bons frutos, você vai conseguir grandes resultados. Então, esse é o nosso desafio, convencer os atletas a colocar em todas as atividades que a gente ministrar no nosso dia a dia, ele colocar em prática o seu melhor. Então, esse é o nosso compromisso com eles, e nós vamos estar procurando sempre extrair esse melhor, que é a maneira como a gente pode respeitar o nosso torcedor, a nossa instituição, que sempre tem nos apoiado, tem nos dado a oportunidade de trabalhar hoje numa camisa forte que é a do Guarani. Então, a gente está feliz por aquilo que a gente tem visto até agora. Claro que tem muito processo, tem alguns atletas chegando ainda, para a gente poder encaixar essas peças e fazer um Guarani ainda mais forte. Viana Júnior. Boa tarde, Humberto. Um prazer conversar com você. Agradeço a sua participação. O Elias falou para ser sintético na pergunta, mas eu não vou ser sintético nos elogios, Humberto. Não conheço você pessoalmente, mas eu queria dizer que você é um dos raros treinadores que na entrevista fala o que aconteceu no jogo. Hoje em dia tem muita narrativa, tipo, perdeu por 3-0 e fala que o adversário jogou por uma bola, diz que massacrou o adversário, mas o goleiro adversário saiu com seu uniforme limpinho. Então você está sendo assertivo, correto, e quem escuta a sua entrevista pós-jogo sabe exatamente o que aconteceu, não precisa nem ter visto a partida. Então eu queria elogiar, porque infelizmente temos um grande número de treinadores que vivem de narrativa. E a minha pergunta é a seguinte: muito se cobra, e eu acho que até você, o próprio Juliano, teve que responder perguntas sobre as categorias de base, sobre os jogadores e tal, mas eu queria não falar só do Guarani, Humberto, você que já trabalhou com categoria de base, que conhece o futebol a fundo, é o seguinte: o Juliano citou na entrevista que a categoria de base não tem aquela intensidade que se exige hoje em dia. E eu fui analisar as equipes que subiram, até brigaram pelo acesso na Série B, e você não vê nenhuma equipe
com mais de um jogador da categoria de base. Você vê o Mateuzinho do Vitória, que jogou algumas partidas, mas você vê que a maioria das equipes que subiram foram de jogadores cascudos que estão acostumados com a Série B, com o Campeonato Paulista e que têm intensidade. Então, minha pergunta, o comentarista, ele fala um pouquinho a mais mesmo, não é tão sintético. A minha pergunta é o seguinte, de maneira geral, não só o Guarani, tirando as grandes equipes, as categorias de base, os jogadores que estão na categoria de base não estão conseguindo subir com tanta facilidade porque essa tal intensidade não está sendo de acordo com o que os treinadores querem, ou seja, eles têm que ter mais intensidade para que possam ter o mesmo ritmo que esse pessoal já cascudo tem, principalmente na Série B. Excelente pergunta. Primeiro, agradecer as suas palavras. Esse é o respeito que eu tenho com aqueles que nos ouvem, que nos assistem, aqueles que estavam no dia do jogo. Não adianta, e outra, né? Quem está lá assistindo está vendo o jogo. Não adianta eu vir falar uma outra coisa que não condiz com a realidade que foi vivida. Então, por isso, eu procuro, e se um dia a gente, na linguagem, né, tomar uma roda, jogar mal, perder jogo, faz parte, tem que ser falado. É assim também, quando eu jogar bem e às vezes não acontecer, tem que contextualizar aquilo que de fato aconteceu no jogo. Então, por isso que eu procuro, nas entrevistas, pontuar essas questões que foi vivenciada naquele momento. Quanto à questão da categoria de base e a ascensão dos atletas para cima em relação ao nível de intensidade, né? Você frisou bem, a Série B é uma competição muito difícil, então você necessita de jogadores justamente que já vivenciaram. É um jogador, eu já trabalhei Série B, já trabalhei Série A, são competições diferentes de fato. Então, uma outra questão que começou a entrar também do ano passado para cá, o ano retrasado para cá, com as entradas da SAF, muitos atletas de determinada faixa etária de idade, por esses clubes SAFs ter um entendimento de atacar atletas com idade menor. Então, esses atletas que tinham mercado em Série A, acima de 30 anos ali, acabaram migrando para a Série B. Então, isso também acabou tirando essa oportunidade de trazer atletas para cima. Então, vamos colocar essas duas situações. Pode ser a questão da preparação e a outra a questão dessa troca, né? Então, de pensamento de contratação desses clubes SAFs de Série A. Então, acabou inchando um pouco mais esse mercado de B nesse aspecto, tirando um pouco espaço desses atletas. O que eu enxergo, eu também sou oriundo da base, trabalhei sub-17, trabalhei sub-20 como treinador, trabalhei como auxiliar e depois virei treinador. Então, fiz todas essas etapas. Eu tenho sempre um olhar mais carinhoso para a base, sempre procuro, em todas as equipes que eu passei, a gente conseguiu revelar atletas, colocá-los, e o clube teve resultado desportivo e depois financeiro com esses atletas. O lugar que eu mais fiquei foi na Chapecoense, por 1 ano e 2 meses. Foi o clube que, se eu não errar, o Gabriel vai ter aí, a gente colocou 21 atletas da base para jogar em Série B, estadual, e alguns desses atletas vendidos. Então, teve resultado desportivo e resultados financeiros. Eu coloquei um atleta para jogar de 16 anos, que depois foi vendido para o Benfica, seleção brasileira, Benfica. Então, assim, virou titular da minha equipe, porque ele tinha potencial, característica, que não ia comprometer o profissional. Você tem que casar isso também. Não adianta, eu vou subir atletas da base, mas qual é a condição que ele tem, qual o nível que ele está para poder estar atuando, senão você acaba queimando uma etapa desse menino. Então, a gente também tem essa responsabilidade de estar inserindo gradativamente esse atleta. Vamos trazer um exemplo aqui, não estou no dia a dia. O Abel com o Hendrick. O Hendrick é fenômeno, é extra classe, tanto é que já foi vendido por Real Madrid. Mas teve um processo de inserção dele, foi gradativo até ele ser o que foi agora na reta final do Brasileiro, para mim, protagonista para o título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Então, um atleta desse nível, que desde as suas categorias de base primárias lá, sempre foi destaque, sempre jogando numa categoria acima, sendo destaque também, um jogador fora de série. Aí, os outros, nós temos que ter um cuidado ainda maior
às vezes tem um apelo do torcedor, tem que colocar base, tem que colocar base, mas esse atleta, ele está preparado? Porque o mesmo que pede, depois é o mesmo que vai bater. E às vezes o emocional desse atleta ainda não está preparado, ele não está maduro o suficiente para viver esse cenário de profissional, e aí é interrompida uma carreira que poderia, por mais um ano, 6 meses, ele está em uma condição melhor e depois dar essa arrancada e se tornar um excelente atleta, e acaba sendo interrompida. Quantos já foram queimados dessa maneira? Então a gente procura ter esse cuidado, inserir os atletas no momento certo para que eles possam deslanchar e aí realizar os seus sonhos. Até estendi um pouco mais a minha resposta aí, mas espero ter esclarecido. É uma resposta que a gente poderia ficar aqui quase 1 hora para a gente debater, trocar ideia, devido à profundidade da tua pergunta de excelência. Está respondida. Humberto, o Guarani realizou contratações, né? Tá chegando o Chay, tá chegando uma turma aí, já chegou Anderson Leite, Helder. Mas eu quero te perguntar o seguinte: ao lado da Ponte Preta e de outros 4 equipes, nós temos 6 paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, além do Paulistão que vocês vão disputar. Agora, o que a gente percebeu nesse mercado de dezembro e janeiro é que o Botafogo está forte financeiramente, o Novo Horizontino está forte financeiramente, o Mirassol ganhou muita disputa aí de jogador, e o Ituano parece querer se recuperar. São 4 clubes que ou são SAFs ou tem um proprietário de um jeito ou de outro e tem poder financeiro. Dos paulistas que estão na Série B, só Guarani e Ponte Preta são associações. Você não se preocupa com isso no decorrer da temporada, Humberto? Quer dizer, de que essa... Tudo bem, Guarani tá com as contas em dia, tudo legal, bonitinho, mas a impressão que passa é que não tem o poder de fogo desses outros 4. O que fazer para equiparar isso, Humberto, e conseguir montar um time com tanta qualidade, com tantas opções, como tem esses 4 concorrentes? Parabéns, excelente. Elias, foi dito já em algumas oportunidades, eu falei aqui também na minha primeira resposta, o Guarani nunca escondeu, né? Infelizmente, acho que foi até o Juliano comentou isso aí na coletiva dele, o mercado inflacionou muito, inflacionou demais. Esses clubes, como você bem falou, o SAF ou o proprietário, que tem 0 dívida ali, então eles conseguem dar um avanço a mais e seguir o que o mercado está pedindo em relação a esses atletas. O Guarani, como ele vem se reconstruindo, ele não pode, lógico que eu gostaria também, quanto maior qualidade, melhor para você trabalhar. A questão de matéria-prima, mas só que o Guarani não pode cometer essa irresponsabilidade, principalmente agora nesse processo de reconstrução, principalmente financeira, como eu falei lá atrás, o Guarani hoje tem credibilidade, eu posso pagar X, você vai vir para receber X. Quando a gente consegue, muitos atletas, devido a essa credibilidade, também têm optado por vir para o Guarani e pela camisa, pela tradição que é. Agora, infelizmente, esses clubes estão com um poderio financeiro, de fato, maior que o nosso, estão sendo agressivos, estão acompanhando aquilo que o mercado está pedindo. Esses clubes também têm que ser parabenizados pela questão de estrutura, ao longo dos anos também vem se reestruturando, questão de treinamento, condição de trabalho para os seus atletas, essas questões todas, que o Guarani também está buscando fazer para ofertar melhor condições para os seus atletas contratados. Então, é claro que todos querem ver sempre a melhor equipe na equipe que você torce, mas às vezes não tem como. Então, o que compete a nós? Eu, treinador, os atletas que chegarem para nós, a gente potencializar, assim como a gente tem conseguido, trabalhar com esses atletas para que a gente possa formar uma grande equipe, certo? Para que a gente consiga os objetivos traçados pelo clube, certo? Eu, Humberto, sempre vou querer buscar mais, porque eu sempre quero algo a mais, não somente para os clubes, mas também para a minha carreira. Então, assim, eu entendo, compreendo a questão do clube
em relação a não dar um passo a mais, porque esse passo a mais às vezes possa comprometer a médio prazo e acabar interrompendo essa reconstrução que vem sendo feita desde quando o Ricardo era presidente. Então, muitas contas foram pagas, muitos acordos foram pagos. Então, eu acredito, a médio prazo, o Guarani vai estar até acima desses clubes que hoje estão acima de nós nessa questão financeira. Então, cabe a nós termos criatividade para ir ao mercado, buscar valores, não somente técnicos, mas valores humanos, que é isso que a gente preza também, para formar de fato uma família e, consequentemente, conquistar os resultados que a gente deseja. Agora, Humberto, dois aspectos. Primeiro aspecto, diante dessa conjuntura, o que dá para prometer para o torcedor bugrino? Porque eu acho que a grande frustração do ano passado é que ficou todo mundo, né, enchendo o balão, acesso, e no final das contas não aconteceu. E aí deu toda aquela confusão com o Lucas Drubes, que ele falou que o objetivo era sempre a manutenção. Mas o que dá para você passar pro torcedor bugrino? O que vocês querem no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil? E aí, para complementar a pergunta, qual será o caminho para conseguir os objetivos? Será um time mais ofensivo? Será um time mais retrancado? Será um time com 2 meias ofensivos? O Regis sendo titular durante todo o tempo? Ou você vai adotar um esquema tático cauteloso como você adotou em boa parte das partidas do ano passado? Vamos lá. Questão de ideia de jogos, né? A gente sempre procura trabalhar todas aquilo que a gente acredita. Um momento, vai ter momento do jogo que você vai precisar propor jogo, de fato, lá igual a gente se fala, né, na linguagem do futebol, amassar o adversário, ser propositivo ali. Então você tem que trabalhar dessa maneira. Vai ter momentos que você vai ter que ser mais reativo. Então você também tem que trabalhar dessa maneira. Eu não gosto de somente condicionar a uma única ideia. Vou jogar somente por uma bola, ou então eu vou jogar sempre em cima do adversário. Então você tem que estudar a sua equipe, saber o que você tem de fortaleza, o que você tem de dificuldades, certo? Porque o adversário vai te estudar também, mas nós precisamos nos conhecer muito mais do que os nossos oponentes para que você possa ir forte para os seus duelos. Então, a gente procura trabalhar da roupa para todos esses momentos para que você possa ser forte e você não ser presa fácil para os seus adversários. Em relação ao que podemos prometer para os nossos torcedores. O que eu posso prometer para os torcedores é aquilo que eu falo, que é aquilo que eu controlo. Dedicação máxima, entrega máxima, comprometimento máximo. Eu sou um apaixonado pelo aquilo que eu faço, eu amo futebol, eu renuncio muitas coisas. A temporada passada eu renunciei, eu moro em Jundiaí. Eu ia e voltava todo dia. A minha esposa não me acompanha nos outros clubes que eu vou, por causa dos estudos da minha filha, que já tem 14 anos. Eu aqui do lado dela, eu estava, mas ao mesmo tempo não estava, porque do tanto que eu trabalhei e me dediquei para poder realizar esse sonho de colocar o Guarani a Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim foi frustrante, para mim machucou bastante. Tive que até me tratar a gastrite que eu tenho ali, que ela aflorou um pouco mais. Doeu mais, para eu cicatrizar, demorou um pouco mais, pela relação que eu tenho com o Guarani também, porque eu fui atleta, fui auxiliar técnico, foi meu primeiro clube como profissional, de treinador profissional, então eu tenho essa relação com o clube. O mesmo sentimento do torcedor, o meu também foi assim. E vou além, porque assim, a gente perde também perspectiva de crescimento profissional. O Guarani numa Série A, olha os olhares, o como também ia ser transformador para o clube. Então você tem o Humberto levando um outro clube em 4 Série B, conseguindo a título e conseguindo acesso para esse clube também, nos coloca em uma outra prateleira. Então isso doeu bastante, Elisa. Eu estou abrindo isso aqui para vocês, nas minhas reflexões, foi dolorido. Então, eu estou externando isso aqui para vocês. Então, o que eu posso prometer é isso, pelo respeito que eu tenho com o clube, o respeito que eu tenho com a instituição, com o torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então, a minha promessa, o que eu posso prometer é justamente aquilo que eu controlo.
Lógico que a gente é dependente de todo um ecossistema e a gente espera que todos também tenham esse mesmo pensamento, porque eu tenho certeza que iremos ser mais fortes e iremos conseguir sempre algo melhor do que aquilo que é pedido. Então, isso eu trago como missão de vida também. Não somente trazer um trabalho, sim uma missão para ofertar além daquilo que é pedido para nós. Humberto, para terminar, eu peço desculpa a Camila, ao Viana, ao Carlinhos, porque a entrevista acabou se estendendo e eu vou ter que fazer a última. Humberto, eu não vou colocar em você em saia justa, não é nada disso, mas isso eu preciso perguntar, é a minha função aqui. Ô, Humberto, quem é que manda nesse barraco aí, afinal de contas? Porque, tem Ricardo Moisés, CEO, tem André Marconato, que tá no conselho de administração, que é o responsável pelo futebol, e tem o Juliano Camargo, que é o superintendente executivo. Pô, você tem 3 chefes, cara! Você tem 3 chefes. Quem é que... A pergunta que o torcedor quer saber é a seguinte: quem definiu esses nomes para as contratações? Foi você? Foi o Juliano? Foi o André Marconato? Foi o Ricardo Moisés? Como é que é isso? Olha, Elias, assim, vai esbarrar naquela questão que nós falamos, né? A gente sabe, para ter uma contratação, ela envolve vários aspectos. O que mais nós esbarramos foi o financeiro. Isso aí a gente não pode também vir aqui e esconder. Então, eu faço uma lista, o Ricardo também tem nomes, são oferecidos nomes, o Juliano também tem seu banco de dados, e ali a gente coloca, alguns atletas batem, e às vezes batem, mas a gente não consegue brigar com outro clube que vem, como nós falamos, com valores que eles conseguem pagar, a gente não consegue competir, então a gente esbarrou bastante nessa questão financeira, mas aquilo que eu falei, a gente sempre colocou aqui, além da característica técnica, a característica humana, para a gente fortalecer como equipe. Então, são vários. Então, o presidente, o Ricardo é o CEO e o executivo. Nessa hierarquia, eu converso muito com o Juliano, lógico, eu tenho uma abertura também com o Ricardo e com o presidente, mas eu não posso passar direto lá para o presidente ou passar direto para o Ricardo, mesmo que a relação que eu tenha com ambos é muito boa, mas eu não posso até por questão de hierarquia. Então, eu respeito os cargos. Então, a gente conversa, a gente está se conhecendo bastante aqui, está se conhecendo eu e o Juliano, então a gente tem conversado muito, não somente nessa questão de contratações, mas é um cara que tem acompanhado os treinamentos, a gente também conversa pós-treinamento, antes de treinamentos. Então, assim, lógico que o poder fica para lá em cima, até porque a questão orçamentária vai bater lá para eles. O que compete a Humberto é a questão técnica. Foi me pedido uma lista de atletas para fortalecer dentro daquilo que eu entendia, que eu entendo que era necessário para fortalecer essa equipe. O que eu me pago? São as características individuais de cada atleta. Então, foi passado, é claro que os nomes foram esbarrados em questão financeira, e a gente tem que respeitar, como a gente já falou aqui também. Eu também sou um funcionário, o que compete a mim é potencializar esses atletas, e é isso que eu tenho feito. E, de novo, reforço, tem me agradado esse primeiro contato com os atletas, pela dedicação, pela entrega, pelo profissionalismo que eles têm tido com a instituição e com o nosso trabalho também. Tchau, Humberto, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço aí a todos aí que participaram conosco. Voltamos amanhã. Tchau. Clube